Olá, aventureiro! No coração de Faerûn ergue-se um reino forjado em séculos de glória, intriga e sangue derramado. Cormyr, o bastião da Floresta do Rei, sobreviveu a dragões lendários, guerras devastadoras e conspirações palacianas, sempre se reerguendo mais forte. Mas por trás das muralhas de Suzel e do brilho dos dragões púrpuras, escondem-se segredos que poucos ousam revelar. Prepare-se para conhecer a verdadeira história do reino de Cormyr. Eu sou Hernandes e este é o Universo D20. Cormyr, o lendário reino da Floresta do Rei, ergue-se há mais de 1000 anos como um dos pilares de Faerûn. Entre florestas densas, campos férteis e fortalezas imponentes, este reino prosperou sob a Casa Ubarsker, resistindo a guerras, traições e ameaças monstruosas. Lar dos famosos dragões púrpuras e palco de intrigas nobres, Cormyr é um território onde a ordem real, a magia e a espada caminham lado a lado, guardando tradições antigas enquanto encara a cada geração novos desafios que ameaçam seu trono e seu povo. O governo de Cormyr é uma monarquia hereditária conduzida pela Casa Ubarsker desde a fundação do reino. O monarca é a autoridade suprema e exerce poder sobre leis, exército, diplomacia e concessão de terras, mas não governa sozinho. É assessorado por um conselho formado por nobres influentes, oficiais militares e o Mago Real, um cargo de enorme importância, historicamente ocupado por figuras como Vangedahast e Caladney, responsáveis tanto por aconselhar o trono quanto por proteger o reino com poder arcano. A nobreza detém grande influência política e econômica, dividida em famílias com territórios próprios, muitas vezes rivais entre si, mas unidas pelo dever de lealdade à coroa. A defesa do reino é garantida pelos dragões púrpuras, um exército disciplinado que responde diretamente ao monarca, enquanto a Marinha Imperial protege a Lagoa do Dragão e mantém o controle sobre as rotas comerciais. O controle sobre aventureiros e forças armadas privadas é rígido. Qualquer grupo armado precisa de uma carta de patente, emitida pelo rei para atuar legalmente. Essa política evita que facções independentes ameacem a estabilidade, preservando a autoridade da coroa e a segurança interna. A população de Cormyr é majoritariamente humana, descendente da miscigenação entre povos vindos de Impiltur e povos nativos das florestas. Mas o reino também abriga minorias élficas, anãs, halflings e meio-elfos, principalmente nas cidades maiores e nas fronteiras comerciais. Essa diversidade contribuiu para um povo pragmático e orgulhoso de sua identidade, marcada por lealdade à coroa e uma visão de que a ordem e a prosperidade dependem do esforço coletivo e do respeito às tradições. A vida cotidiana é fortemente influenciada pela nobreza e pela disciplina militar. Camponeses, artesãos e mercadores cumprem papéis fundamentais na economia, enquanto aventureiros, vistos com respeito, mas também com cautela, precisam conquistar a confiança do povo e do governo. Há uma valorização intensa da ordem, do serviço ao reino e da coragem, especialmente nas histórias passadas de geração em geração, que exaltam reis, heróis e batalhas contra dragões e exércitos inimigos. A religião ocupa lugar de destaque, enquanto não exista uma fé oficial no estado. Muitas divindades recebem culto, mas algumas são particularmente populares. Shanti, reverenciada entre fazendeiros e criadores de gado, Lathander, patrono da renovação e esperança, Tymora, a deusa da sorte adorada por aventureiros e comerciantes, e Helm, venerado por soldados e guardas. A presença de templos nas cidades e santuários rurais é comum, e as festividades religiosas se misturam às celebrações nacionais. A língua predominante é o comum, falado com um sotaque claro e reconhecível em toda Faerûn, mas regiões próximas a fronteiras ou portos abrigam comunidades bilíngues, com influências do élfico, anão e até idiomas exóticos trazidos por mercadores estrangeiros. A escrita oficial utiliza o alfabeto comum, mas a nobreza e estudiosos frequentemente conhecem outras línguas, como dracônico ou neferese, por tradição ou erudição. A cultura cormyriana combina refinamento cortesão com um espírito de fronteira,
as cortes de Suzel e Marsember exibem vestes luxuosas, música, poesia e teatro, enquanto nas aldeias e postos avançados, a vida é moldada por caçadas, agricultura e defesa contra monstros. Festas como o Dia da Coroação, o Festival da Colheita e torneios de justa fortalecem o sentimento de unidade nacional. Esta dualidade, civilização e selvageria, é parte do charme e da força de Cormyr, sustentando sua reputação como um reino que preserva tradições, mas nunca recua diante dos eventos da mudança. A economia de Cormyr é sólida e diversificada, sustentada por recursos naturais abundantes, um comércio interno bem organizado e rotas comerciais externas estrategicamente controladas. O reino é famoso por suas madeiras nobres, provenientes das florestas de Hulak e da Floresta do Rei, usados tanto na construção naval quanto em móveis e artesanato refinado. Outro pilar econômico é a viticultura, com vinhos cormyrianos sendo exportados para diversas partes de Faerûn, disputando prestígio com os de Berdusk e Iriabor. A criação de cavalos é igualmente renomada, especialmente a raça de montaria cormyriana, muito procurada por nobres e exércitos estrangeiros. A agricultura baseada em cereais, legumes e frutas abastece plenamente o reino e garante excedentes para exportação, complementada por atividades de pesca nas águas da Lagoa do Dragão. As cidades portuárias como Suzel e Marsember são centros vitais de comércio, conectando Cormyr ao mar interior e a nações vizinhas como Sembia, Impiltur e Aglarond. O governo mantém controle rígido sobre tarifas e licenças comerciais, utilizando parte dessa arrecadação para financiar os dragões púrpuras e os magos de guerra. A carta de patente para aventureiros, além de regular a atividade de grupos armados, também é uma fonte de receita, já que seu pagamento é obrigatório para qualquer companhia que deseja atuar legalmente dentro das fronteiras. Essa combinação de recursos naturais, produção agrícola, artesanato de qualidade e comércio externo garante que Cormyr mantenha uma economia estável e resiliente, capaz de sustentar tanto sua infraestrutura quanto seu poderio militar, mesmo em tempos de crise. A estrutura militar de Cormyr é uma das mais respeitadas de Faerûn, construída para proteger o reino tanto de ameaças externas quanto de perigos internos. No coração dessa defesa estão os Dragões Púrpuras, o exército permanente e leal à coroa. Compostos por soldados de infantaria, arqueiros e cavaleiros, eles patrulham fronteiras, estradas e cidades, garantindo a ordem e respondendo rapidamente a qualquer ameaça. São treinados desde cedo na disciplina, no combate e na lealdade, e a simples visão de suas armaduras púrpuras inspira segurança à população e respeito nos inimigos. A proteção naval fica a cargo da Marinha Imperial, sediada principalmente em Marsember e Suzel. Ela vigia a Lagoa do Dragão e mantém as rotas comerciais livres de piratas e contrabandistas. Além disso, o reino conta com os magos de guerra, elite arcana que atua junto às forças militares, capaz de prover apoio mágico em batalhas, investigações e segurança nas cidades. Esses magos respondem diretamente ao Mago Real, combinando poder ofensivo e funções estratégicas. As leis de Cormyr são rigorosas e visam preservar a estabilidade. O reino controla de perto a presença de grupos armados. Qualquer companhia de aventureiros precisa portar uma carta de patente real, o documento que autoriza suas atividades e define responsabilidades. Portar armas sem licença, causar tumultos, matar criaturas inteligentes sem justa causa ou se recusar a cooperar com as autoridades são crimes punidos com multas pesadas, prisão ou até execução em casos extremos. A justiça é administrada por magistrados nomeados pela coroa, apoiados por oficiais dos Dragões Púrpuras. Julgamentos costumam ser rápidos e crimes contra a nobreza, o exército ou a coroa são tratados com severidade exemplar. O sistema legal também garante direitos a cidadãos livres, como a proteção contra abusos por parte de nobres e guardas, embora na prática a influência de famílias poderosas possa distorcer decisões. Esse equilíbrio entre disciplina militar e lei rígida é visto como essencial para manter Cormyr unido diante de perigos constantes, sejam eles hordas de monstros, conspirações nobres ou invasões estrangeiras.
Cormyr é um reino de território variado, onde cada grande cidade ou localidade desempenha um papel específico na vida política, econômica e militar do país. Entre as mais importantes estão Suzel, a capital e coração do reino, sede do trono da Casa Obarskir e do Palácio Real. Possui um porto movimentado na Lagoa do Dragão, arsenal naval, quartéis dos Dragões Púrpuras e as instalações dos Magos de Guerra. É o centro político e econômico, onde a nobreza se reúne e grandes decisões são tomadas. Marsember, conhecida como a Cidade das Ilhas, é construída sob recifes e canais, com pontes ligando seus distritos. É o maior porto mercante do reino, recebendo navios de todo o Mar das Estrelas Cadentes. Seu comércio é intenso, mas a reputação inclui intrigas, contrabando e influência de facções menos honradas. Arabel, localizada ao norte, próxima das Terras Rochosas e das fronteiras com Anauroch, é um grande centro comercial terrestre. Por muito tempo, foi disputada por forças externas, mas hoje é fortificada e serve como bastião contra ameaças vindas do norte e do leste. Tilverton, situada no extremo noroeste, na rota para o Vale das Sombras, foi durante séculos um ponto estratégico de comércio e defesa. No entanto, eventos mágicos e destrutivos mudaram seu destino, deixando-a marcada por tragédias e mistério. Esper, uma cidade menor, mas fortemente defensiva, serve de ponto de vigia para a região central e de suporte para patrulhas nas áreas rurais. Forte Seguro, conhecida por sua localização em meio às florestas do interior, funciona como centro de abastecimento e descanso para caçadores, patrulhas e caravanas. Além das cidades, Cormyr é pontilhada por vilas e localidades estratégicas, como Deadlock, conhecida como Olho Morto. É uma pequena vila protegida por uma paliçada no coração da Floresta do Rei, lar de fazendeiros e carpinteiros. Vive sob constante ameaça de orcs expulsos de Arabel. Pedra do Trovão, próxima aos Picos do Trovão, é uma vila de pescadores e lenhadores que serve de ponto de partida para aventureiros rumo à Floresta Huluk. Protegida por uma guarnição de dragões púrpuras, abriga uma lucrativa loja de gnomos alquimistas, famosa por vender ácido, bolsas de cola e as célebres Pedras Trovão. O Castelo do Desfiladeiro é a sentinela imponente da fronteira norte de Cormyr, erguido para conter as ameaças vindas das Terras Rochosas, guarnecido por 500 dragões púrpuras e apoiado por 5 arcanos de guerra. Mantém vigilância constante. Hostil à presença de forasteiros, despacha aventureiros rapidamente, mantendo o foco absoluto na defesa do reino. Existem também a Estrela Vespertina, com seu templo de Lathander e proximidade de ruínas antigas, e Willon, que já foi um porto comercial no rio Wyvern, antes de cair em desgraça, devido a conflitos e pragas mágicas. Os pântanos do Mar Distante guardam o legado silencioso de uma civilização anterior até mesmo aos elfos, hoje reduzida a ruínas misteriosas. Entre a névoa e as águas fétidas, erguem-se construções ornamentadas, feitas de um vidro tão resistente quanto o aço, testemunhas silenciosas de um passado esquecido. Atraídos pela promessa de ouro e pelas lendas sobre criaturas estranhas que habitam as profundezas, aventureiros ousam adentrar o pântano, mas poucos retornam, vítimas das doenças e pragas que assolam a região. O pântano de Tan, por sua vez, compartilha com seu parente distante o ar de mistério e a herança de uma civilização perdida, marcada por história de 2 cidades-estado que se destruíram mutuamente em uma guerra arcana, instigada por uma velha mulher de origem incerta, talvez manifestação de uma divindade maligna. Hoje, entre as áreas tomadas por pestilências, sobrevivem faixas de terra ainda habitáveis, dominadas por bandos humanos de saqueadores que atacam caravanas vindas de Cormyr. O Pântano da Vastidão marca a fronteira inóspita entre Cormyr e Sembia, uma terra que nenhum dos reinos deseja reivindicar, repleto de gnolls, hobgoblins, homens-lagarto, trolls e até dragões negros menores. É um refúgio para criaturas letais e bizarras, perigoso e esquecido. Só recebe atenção quando suas ameaças ultrapassam os limites pantanosos. Os Picos da Tempestade formam uma imponente muralha natural que protege Cormyr, mas também limita sua expansão, abrigando tribos humanoides, dragões solitários e 2 povoados permanentes, Pico da Águia
e o Penhasco da Caveira. Já os Picos do Trovão, famosos por tempestades súbitas e violentas, são lar de orcs, goblins e da temida Dracolite Aurgloroasa, representando constante ameaça aos povos vizinhos. Ambos locais são territórios perigosos, onde apenas os mais preparados ousam viajar. As Terras Rochosas, situadas entre os Picos da Tempestade e Anauroch, são uma região árida e perigosa, infestada por saqueadores goblins, gnolls, orcs e humanos. Apesar das tentativas de Cormyr de colonizá-la, a presença dos Zhentarim, fomentando ataques, mantém o território instável e hostil. Também se destacam regiões selvagens como a Floresta de Hulak, lar de criaturas perigosas e bandos de goblins, e a Floresta do Rei, preservada e patrulhada intensamente para a segurança de Suzel. Cormyr ocupa uma posição estratégica no coração de Faerûn, estendendo-se da Lagoa do Dragão ao sul, até as fronteiras com as Terras Rochosas e as montanhas ao norte. A leste é limitado pelos Picos do Trovão e pelo deserto de Anauroch, enquanto a oeste se erguem as montanhas dos Picos da Tempestade e as terras vizinhas do Vale das Sombras. O território é marcado por contrastes, planícies férteis no centro, densas florestas a leste e oeste, e cordilheiras íngremes que servem de barreiras naturais contra invasões. O clima é predominantemente temperado e úmido, com estações bem definidas. Os invernos podem trazer neve abundante, especialmente nas regiões elevadas e ao norte, enquanto os verões são quentes, mas raramente extremos. A primavera e o outono são amenos, favorecendo a agricultura e tornando o interior do reino um mosaico de campos cultivados, vinhedos e pastagens. As chuvas são regulares, sustentando a fertilidade do solo e a exuberância das matas. A flora de Cormyr é variada. A Floresta do Rei, próxima à capital, é uma reserva protegida, rica em carvalhos, bordos e freixos, servindo tanto como recurso madeireiro controlado quanto como símbolo do reino. Mais a leste, a Floresta Hulak é densa, sombria e muito menos segura, repleta de pinheiros, faias e subbosques fechados onde criaturas perigosas se escondem. Entre as montanhas, encontram-se vales com pastagens naturais e arbustos resistentes, e nas margens dos rios, salgueiros e choupos, formam corredores verdes. A fauna acompanha essa diversidade. Cervos, javalis e lobos são comuns nas matas. Aves como falcões, corujas e gansos selvagens habitam céus e pântanos, e peixes abundam nos rios e na Lagoa do Dragão. Mas não faltam perigos. Trolls, orcs, goblins, wyverns e ocasionalmente dragões ameaçam as fronteiras. Em áreas mais isoladas, há relatos de monstros lendários, como hidras ou bestas feéricas, especialmente nas regiões selvagens menos patrulhadas. Essa combinação de geografia variada, clima equilibrado e recursos naturais ricos faz de Cormyr um reino autossuficiente e estratégico, mas também um alvo constante para conquistadores, aventureiros e criaturas atraídas por suas terras férteis e rotas comerciais vitais. A diplomacia de Cormyr sempre foi moldada por dois objetivos centrais: proteger suas fronteiras e manter a prosperidade do reino. Para isso, a coroa combina alianças estratégicas com firmeza militar, cultivando relações com nações que possam servir como parceiras comerciais ou barreiras contra ameaças, ao mesmo tempo que vigia com atenção qualquer vizinho que possa se tornar hostil. Com Sembia, a relação historicamente foi ambígua. Embora o comércio entre as duas nações seja intenso, especialmente via Mar Sember, disputas territoriais e rivalidades econômicas já levaram a tensões e confrontos armados. Hoje, mantém-se uma paz cautelosa, baseada no interesse mútuo, em rotas comerciais seguras. Ao norte, as ligações com o Vale das Sombras e outras comunidades costumam ser amistosas, pois essas regiões atuam como zona tampão contra ameaças vindas de Anauroch e das Terras Rochosas. A cidade de Arabel, em especial, funciona como ponto de encontro para mercadores e emissários dessas áreas. Com o Império de Neferil, em épocas que existiu, e os Zhentarim, a relação foi predominantemente hostil. Cormyr enfrentou ameaças diretas de expansão territorial e ataques orquestrados, respondendo com força militar
e operações conjuntas com aliados, como o Vale das Sombras, e até ordens cavaleirescas independentes. O reino mantém boas relações com Impiltur, compartilhando origens históricas e valores culturais, e com Cormantor e povos élficos, frutos de antigas alianças forjadas desde a fundação do reino. Em tempos mais recentes, alianças pontuais com organizações como a Aliança dos Lordes reforçaram a segurança contra ameaças maiores, como os dragões ou hordas de orcs. No mar, a Marinha Imperial patrulha a Lagoa do Dragão e mantém relações diplomáticas com portos aliados, garantindo que Cormyr continue sendo uma potência naval regional. Contudo, piratas, contrabandistas e espiões estrangeiros ainda representam um desafio constante, e a diplomacia cormyriana está sempre pronta para combinar tratativas cordiais com demonstrações de força. Nos primórdios de Cormyr, muito antes de receber esse nome, era território dos dragões, governada por criaturas imponentes e temidas. Entre elas destacava-se Talglor Morgorus, o lendário dragão púrpura, apesar de ser na verdade um poderoso dragão negro. Sua presença ancestral e seu domínio sobre a terra se tornaram lenda. Durante eras, os elfos que habitavam a região travaram uma guerra constante contra os dragões, até que o conflito chegou ao ápice em um duelo de honra, no qual o Senhor dos Cetros, Ilifar Nel-Nueve, derrotou Talglor. Com a vitória, os elfos expulsaram os dragões, mas a paz não durou. Colonos humanos de Impiltur e Shondath logo se estabeleceram na costa e avançaram para o interior, pressionando as fronteiras élficas. Com as florestas sendo derrubadas para abrir espaços para fazendas, alguns elfos sábios reconheceram que não poderiam conter os humanos pela força. Em vez disso, decidiram agir com diplomacia, escolhendo como figura central o influente colono Ondeth Obarskir. Para orientá-lo, enviaram um mago humano Bairobal Ether, consorte da elfa Alea Dahast, cuja missão era retardar a colonização, preservar áreas vitais de floresta e manter uma paz instável. A fazenda de Ondeth prosperou e deu origem à cidade de Suzel, batizada em homenagem à sua esposa, Susara, que ironicamente detestava a vida de fronteira e acabou deixando o marido. Em 26 do Cômputo dos Vales, com a morte de Ondeth, foi selado um acordo histórico com os elfos do País da Floresta, fundando oficialmente um reino humano, chamado Cormyr. Neste mesmo ano, Faertan Obarskir foi coroado como o primeiro rei, marcando o início de uma dinastia que perdura até os dias atuais. O jovem reino cresceu, e em 112, seu território foi oficialmente mapeado, mas nem tudo eram tempos pacíficos. Em 163, o temido Anel do Inverno foi usado para destruir uma vila e as terras de um lorde cormyriano. Décadas depois, em 198, hordas de goblinoides vindas de Hundadin incendiaram Arabel e avançaram pela Floresta do Rei, até serem derrotadas em 200 pelo exército liderado por Morian Obarskir, que os empurrou de volta às Terras Rochosas. O trono também conheceu mudanças marcantes. Em 245, Gantarla Obarskir tornou-se a primeira rainha do reino, após a abdicação de seu irmão Iltar. Mas os anos seguintes trouxeram tragédias, como a morte do rei Thorst Obarskir e de seu irmão no cerco de Marsember, em 289. A cidade, alagada e infestada de homens-lagarto, foi abandonada. O século IV viu Cormyr em guerra com Valashar, derrotando seu exército nos Campos dos Mortos e levando a batalha até Ifmong. Conflitos também surgiram com o poderoso Império Shun, sendo este empurrado para longe após campanhas militares vitoriosas. Em 429, enquanto o rei Duar combatia orcs na Floresta do Rei, Suswell foi vendida por um traidor a Magrath, o Minotauro, que acabou derrotado pelo próprio rei poucos anos depois. Grandes nomes marcaram essa era, como a alta maga Amedahast, que em 629 sacrificou-se para salvar o rei Draxius. Já em 900, o rei Galadhard III, aliado ao lorde élfico Othorion Kjolve, derrotou os mortos-vivos dos lordes feiticeiros, empurrando-os para o pântano da vastidão. O século XI trouxe a fúria dos dragões, devastando cidades como Arabel, Deadlock e Estrela Vespertina. Foi nessa época que o príncipe Azon II matou o lendário dragão púrpura
Tal Glorimorgoros. Porém, a instabilidade retornou quando Arabel se rebelou em 1038. Após anos de conflito, Asun II retomou a cidade em 1050, exilando a Casa Penadouro. O reinado prosseguiu com alianças e tragédias. Em 1162, o casamento entre o príncipe Palaghard e a rainha Enkara uniu Cormir e Sparren. A fronteira da Garganta do Trovão foi definida com Sembia, mas intrigas não cessaram. O último Penadouro foi executado em 1216 por traição, e em 1227 o rei Dalmas tomou Marsember, sendo provavelmente assassinado junto à rainha no retorno a Suswell. As décadas seguintes foram marcadas por peste, guerra civil e disputas pelo trono. Em 1286, o alto mago Jorunhast matou o regente Salember, pondo fim à crise e permitindo que Higerd II fosse coroado. Pouco depois, em 1306, nasciam os Magos de Guerra, criados por Vangerdahast para proteger e fortalecer o reino. O reinado de Asun IV, coroado em 1336, misturou glória e perigo. Ele enfrentou o rei perdido Gondegal, um voo devastador de dragões, a Horda Tuigan e intrigas internas como o caso Abraxos, que levou ao exílio de famílias nobres influentes. A morte de Asun IV em 1371 veio após derrotar o terrível dragão infernal Nalavar al-Tautoril. Sem herdeiro preparado, o trono passou para a regência de Aço, comandada por Aluzeir Obaskir. O jovem Asun V assumiu em 1384, mas enfrentou tempos turbulentos. A praga mágica de 1385 ceifou 1/3 dos magos de guerra, e novas guerras contra Sembia e Neferil moldaram seu reinado. Foi também um período de anexações estratégicas e restaurações de famílias nobres, mas marcado por assassinatos e intrigas palacianas. Em meados do século XV, Foril Obaskir herdou um reino exausto por conflitos, mas ainda poderoso. Ele selou fronteiras, fortaleceu alianças, e quando a guerra contra Neferil e Sembia voltou, Cormir resistiu. A vitória custou caro. Foril morreu em 1486, e a crise sucessória que se seguiu levou ao sacrifício heróico do rei Irvel e à coroação de Haedra Obaskir. Sob o comando de Haedra, Cormir deixou de lado ambições expansionistas e voltou-se para dentro, focando na reconstrução e no fortalecimento das instituições. Assim, o reino do Dragão Púrpura sobreviveu, firme, orgulhoso e forjado em séculos de batalhas, intrigas e glória. Mesmo após séculos de guerras, intrigas e ameaças arcanas, Cormir permanece firme, sustentado pela lealdade de seu povo, pela disciplina dos dragões púrpuras e pela sabedoria de seus governantes. Entre tradição e mudança, o reino da Floresta do Rei segue como um bastião de estabilidade em Faerûn, pronto para enfrentar qualquer desafio que o futuro traga. Gostou desse vídeo? Então dê um joinha para nos ajudar e inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdo. Acesse também as nossas redes sociais e aprenda mais sobre a história, personagens, lugares e monstros de Forgotten Realms e Dungeons & Dragons. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima!